Olá, mais uma vez estamos dando início a uma live, um momento de conversa rendida. E foi a pedido que nós estamos oferecendo mais essa oportunidade de conversarmos com o professor Ailton. Esse é o nosso convidado de hoje. A última que nós fizemos foi muito interessante, ele trouxe grandes contribuições para nós e hoje, mais uma vez, nós estamos oferecendo essa oportunidade de uma conversa rendida com o professor Ailton. E dessa vez, a nossa proposta é justamente trazer um tema polêmico e, ao mesmo tempo, provocar a compreensão da comunidade acerca desse benefício que está sendo tão falado pelos meios de comunicação e que muitas vezes existem pessoas que acreditam ou pensam que isso é uma bondade de algum governante, alguma bondade de algum líder, né? De algum líder, às vezes religioso, de líder comunidade, de um líder político. Nós vamos conversar justamente sobre isso, refletir sobre isso. E nada mais, nada menos do que o próprio Ailton, que é uma pessoa tão querida e que vem fazendo um trabalho muito significativo na cidade de Salvador, tem uma trajetória inclusive de ativismo em defesa da população em situação de vulnerabilidade. Estava até pouco tempo na pasta da Secretaria de Reparação e Igualdade Racial e hoje está como assessor dessa mesma secretaria. E a gente vai estar conversando com ele aqui, discutindo um pouco, provocando ele, porque a ideia desse programa Conversa Rendida é justamente trazer convidados e provocar esses convidados, levando tanto ele quanto a comunidade que entra nesse momento para nos acompanhar. E aí a gente tem alegria, eu quero saudar com muita alegria Thaís, que está aqui conosco, o pastor Vitor Souza, que vai estar com a live comigo também, na próxima semana em diante, professora Angélica, sempre presente, a filha dela, Kinda, né? Muito obrigado. Rony Pereira, obrigado também pela sua presença. Joelma, né? Cherry Costa, Kinda, minha amada, muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado mesmo. Jamile está aqui também. Dani Silva também acabou de entrar. Então nós estamos começando aqui, eu estou aguardando Ailton chegar. Como eu disse, a proposta da gente é falar pandemia, né? Nessa pandemia, o auxílio do governo, ele é um benefício ou é um direito? Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? E é a partir dessa perspectiva de como você vê esse benefício é que a gente vai estar conversando aqui. E você já pode dar sua opinião. Você pode escrever aí agora e dizer, na sua opinião, esses benefícios, né, esse auxílio, melhor dizendo, esse auxílio emergencial que o governo, tanto federal como estadual, como municipal, estão, né, promovendo e fazendo para a população, eles fazem parte de um benefício ou fazem parte de um direito do cidadão, do brasileiro. Então, você pode já começar dando sua opinião, Angélica, Josi, Kinda, né? Cada um de vocês pode estar falando aí, Vitor também pode estar falando o que é que vocês entendem, o que é que vocês acham desse momento, desse benefício, na verdade, né? Que a gente vai tentando entender dessa forma. Eu vou tomar um chá, porque a tarde pede, né? Um chazinho, um chá para a gente poder equilibrar o organismo mesmo. Um abraço
Rony está dizendo que quero começar provocando. Então provoca aí, Rony. Adriana acabou de entrar também. Obrigado, Adri, como sempre, presente. Olha a nossa live, viu, sobre serviço social, resoluções e código de ética. Precisamos fechar essa data já para a segunda ou terceira semana de maio, tá bom? Jamile está dizendo que, na opinião dela, é um direito, uma vez que produzimos a riqueza econômica e social. Estamos recebendo uma parte mínima dessa produção. Que bom, obrigado, muito obrigado. Jamile está trazendo a contribuição dela. Adriana Zinc também está no chá. E aí, Adriana, eu joguei uma provocação para que vocês pudessem responder se nesse tempo de pandemia o auxílio que o governo está liberando, tanto na esfera federal, estadual, municipal, isso é um benefício ou é um direito? Então eu querendo ouvir a sua opinião. Jamile já deu a dela, mas você também pode fazer e dar a sua opinião agora, aproveitando esse momento que nós estamos aqui e agora. Rony disse, existem direitos? Por que o nome é auxílio ao invés de direito, se ele existe? E aí, o que é que você acha, Rony? O que é que a gente entende por auxílio, né? Primeiro, bora ver pela palavra, o significado da palavra auxílio, né? Então, o que é que significa auxílio? E o que é que significa direito, né? Vamos lá, então? Joelma diz, eu vou assistir. Serviço social, ou Adriana diz assim, nós já havíamos até abordado na live anterior. Lógico que é um direito, disse Adriana. A Camila Peralva acabou de entrar. Beijo, Camila. Um abraço, viu? Precisamos nos falar. Assim que você puder, avise qual dia e horário que a gente pode conversar, tá certo? Então vamos lá, o que é que a gente entende pela palavra auxílio? Foi a provocação que o Rony fez, né? Dentro do significado, eu estou fazendo uma consulta agora, o dicionário, e ele diz que auxílio significa subsídio, ajuda financeira oferecida com o objetivo de ajudar alguém. Auxílio doença, auxílio reclusão. E aí vai também ainda fazer a gente compreender que auxílio quer dizer ajuda, contribuição ou colaboração para elaboração e conclusão de uma tarefa. Não preciso de seu auxílio, né? Então, alguém que pode ser auxiliado na execução da tarefa. Mas auxílio também está ligado ao socorro, a ação de auxiliar, de socorrer. Ele foi buscar auxílio, né? E, por fim, a utilização dessa palavra, ela, dentro de uma conotação informal, pelo senso comum, está ligado à esmola, dinheiro que se oferece por caridade, né? Dentro da etimologia da palavra, auxílio vem do latim auxilium, né? Auxilium. Então, na verdade, Suane, um abraço no coração, né? Suane de Candeias, Alex, Paulino, que bom, um abraço para vocês todos e todas que estão aqui, né? O Mano Demais acabou de entrar, que é Adelson, beijo no coração, Adelson. Bibas Simões também acabou de entrar. Então nós estamos falando porque alguém provocou. Eu estou perguntando justamente quanto a Ailton não chega, se esse auxílio que o governo está dando nesse momento para a comunidade, para a população em situação de vulnerabilidade, população que trabalha na informalidade, né, para a população que está no Bolsa Família. Isso é auxílio ou é um direito? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, provocando você, e você pode me responder e a gente ir trabalhando aqui essa discussão. O Rony provocou a pergunta e ele chegou a me provocar a respeito do termo auxílio. E eu fui no dicionário agora pesquisar. E a palavra auxílio vem do latim auxilium, que quer dizer ajuda financeira oferecida com o objetivo de ajudar alguém. E auxílio, ele pode, aí tem a palavra auxílio à doença, auxílio à reclusão, né?
Então, assim, a princípio, nada impede que a gente use a expressão auxílio. A princípio, nada impede. Mas é porque no nosso senso comum está muito ligado à esmola, à caridade. Talvez por isso cause essa certa estranheza. O pastor Vitor contribuindo aqui, dizendo: eu penso que em momento como o que estamos vivendo, o auxílio fornecido pelo governo é um direito de todo cidadão. Perfeito. Camila também está dizendo que é um direito do cidadão. Aí Vitor ainda volta a dizer: nosso país tem uma carga tributária pesadíssima. Quer dizer, recolhe muito tributos, né? Recolhe muito através desses impostos. Tanto que a gente pode perceber que rapidamente esse dinheiro foi fácil, né? Dar acesso para que as pessoas pudessem ganhar. A primeira-dama, Yasmin, acabou de entrar. Gratidão, Yasmin, por você ter entrado aqui. Muito obrigado. Dá um abraço ao excelentíssimo prefeito, Evandro. Tá em sua filhona também, dá um cheiro. Deus abençoe, meu pai abençoe. Muita paz para vocês, muita luz, caminhos abertos de prosperidade e de muita proteção a vocês. Nós estamos aqui, né? E aí voltando, Adriana está se referindo, está disponibilizando o recurso que já existe para assistência. Então é verdade. Então a gente vai discutir isso aqui, na verdade, provocando o nosso pensamento, provocando nossas ideias, é pensar justamente essa concepção desse auxílio como benefício ou direito. Então eu estou ouvindo a opinião de vocês, né? É uma opinião de vocês. Obrigada, ela está dizendo, Yasmin, né, a primeira-dama está dizendo, é uma honra escutar uma pessoa tão sábia. Oh, meu Deus do céu, obrigado. Jamile está dizendo, inclusive é colocado nessa forma. Eu penso para que aquele que recebe possa ficar neste local de submissão. E é por consequente de plena aceitação ao descaso provocado por tamanha demora para receber. Olá, gente. Ailton acabou de me ligar e aí entrou na ligação aqui. Eu atendi ele para não deixá-lo, né? Porque afinal de contas, ele é a pessoa responsável por hoje. Mas, Jamília, você está muito correta na sua colocação. Realmente, de fato, esse dinheiro ele é um subsídio reservado, como disse a Adriana, pelos tributos, como falou também o próprio pastor Vitor, e no momento desse as pessoas têm direito. Mas talvez a minha provocação também para você, Jamile, é se na verdade o fato de oferecer esse benefício, ele acostuma as pessoas, ou talvez porque falte um outro complemento para esse momento, que é essa consciência ética e política para as pessoas, né? Talvez seja isso. Eu vou ler as duas respostas, vou pedir para Ailton entrar. É um direito e responsabilidade do Estado assistir os que precisam, disse Thierry Costa. E por fim, Lívia. Lívia, beijo, Lívia, que bom! Assistente social de mão cheia. Ela foi uma das assistentes sociais que foi assim, referência para mim decidir fazer serviço social. A gratidão é sempre eterna a você, tá? Muito obrigado, Lívia, por tudo. Obrigado pela sua presença no meu processo de decisão para fazer serviço social. Sou grato a você profundamente, eternamente, tá? E aí, professor Ailton, tudo em paz? Tudo bom, professor Nailton? Como é que vai? Sua bênção, meu irmão. Meu pai lhe abençoe, a benção, tudo bom? O Pai abençoe. Tudo em paz, estamos aqui. Eu estava provocando as pessoas já. Assistente social Jace acabou de entrar. Jace é um amor de pessoa, eu quero muito bem também. Trabalha com muito carinho conosco. Está dando um abraço para o senhor aí, ó. Saudade de Ailton. Ela está falando para o senhor. Eu estava provocando eles já aqui enquanto o senhor chegava, para entender se esse benefício, né, se esse auxílio que o governo está dando, ele é de fato um auxílio ou se é direito. A gente sabe, e eu quero fazer um comentário breve agora, dizendo assim que sempre que eu vejo falar em contribuição, em auxílio, em ajuda, eu me lembro que é muito comum, eu sou de interior, então era muito comum
os antigos dizerem assim: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Meu filho, agradeço o que você tem. E às vezes também não fazer muito caso, né? Não brigar pelos seus direitos, né? Não brigar por muita coisa, porque dizia-se que fazer caso de que eu estou nu, nasci nu e estou vestido. Estou Eu vestido. sempre digo ao professor Ailton que essas duas expressões, essas duas frases, elas são tão perigosas para a população negra, especialmente, porque para a população negra que pouco É tem, tudo, né? o Veja, pouco que tem é muito pouco, né? Então, assim, para a gente começar a nossa discussão, como é que o senhor vê esses dois ditos populares? Nasci nu, estou vestido, né? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Como é que o senhor analisa essas duas frases, esses dois ditos populares que muitas vezes regem vida de pessoas? Isso faz com que pessoas se submetam a situações de tortura, de humilhação, em nome dessa crença limitante. Então, como é que o senhor vê isso? E depois a gente parte para o tema diretamente. Diga aí. boa tarde, professor Anailton, tudo bem, né? Boa tarde, boa tarde. Quero também cumprimentar as pessoas que estão aqui. Eu não leio todas, porque a letra é pequena, mas eu vou tentando, de vez em quando, quando eu chego para frente, é para poder ver a letrinha. Veja só, que bom que você começou por este exemplo, né? Por esta provocação das crenças Sempre. limitantes, né? Limitantes. Uhum. O senhor falou de o pouco com Deus é muito, e qual foi a outra? O Nasci muito nu, sem estou Deus é vestido. nada, nasce nu ou vestido. É assim que as pessoas acreditam. Nós que fomos criados com muita força pela cultura popular, pelos nossos pais e avós, muitos que não tiveram a oportunidade de frequentar as universidades, de ter uma cultura letrada e a escolaridade formal, fizeram das suas vidas as experiências e com isso fizeram verdadeiros exemplos, né? Doutores da vida. Então, nossos avós, nossas avós, nossos pais, mães, tias, vizinhos, sempre foram enciclopédias, enciclopédias vivas, e que não tiveram na universidade, nem no mestrado, nem no doutorado, mas que nos criaram e nos trouxeram até aqui. Sobretudo com princípios éticos, morais, de solidariedade, de respeito às pessoas, de respeito à diversidade, de respeito às diversas religiões. Mas temos que entender também que, ao mesmo tempo que agradecemos por estarmos aqui e chegarmos até aqui, temos que ter a tranquilidade de entender que nem tudo que nos trouxe até aqui é suficiente para nos levar adiante. Então, eu agradeço muito a criação que tive, mas eu fui criado assim. Eu fui criado ouvindo que o pão com Deus, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Eu fui criado ouvindo que Deus dá o frio conforme o cobertor. Fui criado ouvindo que o sol não nasceu para todos. Fui criado ouvindo que ruim com ele, pior sem ele. Então, essas crenças também foram desenvolvidas em nosso povo, em nosso meio, como forma de nos confortar, como forma de nos dar resignação e de tirar de nós a capacidade de indignação, de revolta e de tentar construir outros caminhos. Então, a minha Sim. avó era muito feliz e ela dizia: lugar de homem não é na cozinha. Beba sua Uhum. água e saia da cozinha, que aqui quem tem que ficar são as mulheres, sua irmã e etc. Então, minha avó tinha certeza que o caminho e que o lugar dela era ali e que o meu não era. O meu era jogando bola ou indo para a feira comprar as coisas, o mercadinho comprar as coisas. Do mesmo jeito que a minha avó ficaria muito satisfeita, se viva tivesse, se eu fosse um trabalhador com o segundo grau e trabalhasse no Paz Mendonça, que era o sonho dela Hum, ver o neto no Paz Mendonça trabalhando e depois casar e morar num conjunto da Urbis.
e a esposa, de preferência, trabalhar numa sapataria, ou numa loja, ou na farmácia Santana. Esse era o desejo do pobre antigamente. O homem no Paz Mendonça, a mulher na farmácia Santana. Os dois, aí cada um com o salário mínimo, e serem felizes, e ter filhos, e o resto da vida pagando a URBS. Então, essas crenças nos limitaram. Então, eu penso que a gente tem que entendê-las, valorizá-las dentro do possível, mas nem sempre Sim. elas servirão para as nossas vidas. Muitas mulheres apanham dos maridos porque ouvem dizer ruim com ele, pior sem ele. Ou pouco ou muito, ele é o pai de seus filhos. Ou pouco ou muito, ele traz o pão. Tenha paciência, faça por viver, porque ele só lhe bate quando está bebendo. E quando ele não bebe, ele não lhe bate. E muita gente vive assim, sobre esses adágios ditados populares. Então, eu acho que é limitante, acho que temos que nos libertar. Agora, entender essa capacidade do jogo. A vida dos nossos antepassados, ela foi um jogo de capoeira. Então, eles tiveram que aprender a fazer de conta, aprender que ia bater e dançar, aprender que ia jogar e não jogar, aprender que estava bom, que estava ruim, e muitas das vezes, sem ler a arte da guerra, eles entendiam que quando estava muito bom, tinha que dizer para o outro que estava mais ou menos. E que quando estava muito ruim, dizer para o outro que estava bem. Porque não podia dizer exatamente o que estava acontecendo, porque, lembrando Milton Santos, que minha avó nunca leu e meu pai nunca leu, o fato de ser negro, Milton Santos dizia, faz de mim um homem desconfiado. Então, os nossos antepassados, ao mesmo tempo que nos legaram esses ditados, que são crenças que às vezes enferrujam e nos deixam presos no casco do navio, eles também nos ensinaram, através desses e de outros adágios, a entender o jogo, né? A entender de que Sim. nem sempre é possível desvestir um santo para vestir o outro, e a ideia de que respeite seu irmão, que ele é mais velho, segure na mão para atravessar a rua, tome a benção à vizinha. Então, é nesse complexo, né, de teve coisas que são muito positivas e algumas nem tanto positivas assim. Como na vida tem coisas que são boas e tem coisas que não são tão boas assim, em qualquer tempo, em qualquer época. Então, esses ditados Ok. nos forjaram e nos ensinaram a entender algumas coisas, a respeitar alguns princípios de ética. Por exemplo, não é seu, você não comprou, sua mãe não lhe deu, deixe lá. Eles ensinavam a gente a ser honesto dessa forma. Sim. Né? E se Sim. levasse para casa alguma coisa que eles não compraram, ou a gente tomava uma surra, ou tinha que voltar para a escola e devolver o pingente, a correntinha, porque eles diziam Sim. que não tem nada achado. Ah, mas eu achei na quadra. Verdade. Vai e devolva. Uma vez quase eu morro de raiva. Eu achei uma moeda no bairro da Liberdade, perto ali do Duque de Caxias, comprei umas bolas de gude, levei para casa. Como todo menino de família simples, você toma banho, aí tem um jarro na mesa com a toalha plástica e umas flores de plástico com areia. Eu lembro sempre disso. Era um caule de arame que dobrava e enfiava no jarro, para não furar. E botei as gudes ali. Quando saí do banheiro, eu era o mais velho, tinha que comprar pão. Isso era 4 da tarde, 5, e minha mãe perguntou, de quem é essa gude? Eu disse, é minha. Você comprou com que dinheiro? Eu achei na rua. Comprou aonde? Na barraca de seu Augusto. Vai e devolva. Eu morto de vergonha, morrendo de raiva de minha mãe, tive que voltar e devolver na barraca as gudes que comprei com dinheiro achado. Mas na cabeça dela, o achado não existia. Era de alguém que perdeu e eu não devia ter pego. Então, ao mesmo tempo que foram ditados e formações que nos deixaram conservadores e às vezes presos, mas também tivemos muitas coisas que a gente ouviu e que Sim. nos serviu para ser cidadão. Eu penso que se alguns Perfeito. ministros e alguns dirigentes do país ouvissem das mães e levassem sério essas coisas, não é seu, não leve. Se chegar em casa com um toco de lápis que seu pai não deu, você vai devolver e ainda vai apanhar. Então, se alguns ministros e deputados ouvissem isso e levassem a sério, teria menos roubo no Brasil. Com certeza.
Professor, muito obrigado, né? Eu quero aproveitar para também mais uma vez saudar todas as pessoas que estão entrando. Professora Lisa acabou de entrar também. Jaqueline Carvalho está aí, já se está dando palavras, dizendo ao senhor que ela está lembrando da vida dela, da infância dela, da educação que recebeu com esse exemplo que o senhor acabou de dar. Várias pessoas se identificando nesse lugar. Mas a gente vai então adiantando, né? E aí, porque está nesse contexto também ainda desse conformismo que muitas vezes perpassa por essa crença limitante, como o senhor falou. Apesar dessa crença, ela tem uma perspectiva de atenuar o mal-estar, né? De atenuar as questões de sofrimento, mas o senhor falou uma coisa interessante. A gente não pode acreditar de que isso vai continuar sendo útil para o nosso futuro. Em algum momento, alguns desses precisam ser repensados. E nesse momento, pensar esse auxílio do governo é pensar se isso é bondade dessas pessoas, é porque eles são boizinhos com a gente, é porque esse governo é mais compreensivo, é porque as pessoas que estão à frente, né, são líderes religiosos, a Câmara está com uma bancada religiosa, né? É o que mesmo, né, afinal? Então, a gente está falando de direito, de um direito garantido ou de um benefício, de uma bondade, porque a gente está num senso comum, quando fala benefício, está muito ligado à bondade, né? E nesse país é muito bom, quando as pessoas fazem o bem, elas são bem vistas. Então, professor, como é isso, afinal? Né? Nessa conversa nossa rendida, como é isso? Esse auxílio do governo é um direito ou é benefício? Veja, geralmente quando a gente ouve a palavra auxílio, e é esse o nome, a nomenclatura ficou assim, auxílio do governo para as pessoas e trabalhadores desempregados, ela soa ser muito como um benefício. Só que o benefício é um beneplácito. O benefício é como se fosse uma dádiva. O benefício é um favor. O benefício está vinculado a algo mais. O benefício é um oferecimento. É algo mais que eu ofereço. É uma Sim. dádiva que eu ofereço. É como, por exemplo, nos casos das empresas de aviação. Então, você tem um benefício, você tem um direito a 2 vezes por ano uma passagem de avião para um acompanhante ou uma acompanhante, já que você é funcionário daquela empresa. Então, às vezes, você tem um prêmio, porque você se destacou, então você recebe um pacote para passar um feriado em Morro de São Paulo com a família, com tudo pago. Então, o benefício está mais associado a algo mais, uma dádiva, um presente, um reconhecimento pelo seu trabalho ou uma, uma, um prêmio que a empresa ou a organização lhe confere quando você atinge determinada meta ou quando você vende uma quantidade mais ou menos determinada para um conjunto de vendedores. Então, benefício, vantagem, oferecimento, um beneplácito, algo a mais. O direito está vinculado a o certo, o correto, do latim directum. O direito está vinculado a o que é de verdade merecido, devido, próprio, líquido, certo, direito. Então, no caso do auxílio, desse auxílio emergencial para desempregados, trabalhadores informais, trabalhadores que são micro e pequenas empresas, que as MEIs, né, os MEIs, né, com o objetivo de dar uma proteção emergencial no período de enfrentamento de uma grande crise, que no nosso caso presente é a Covid-19, o coronavírus. Isso também é previsto em casos de guerras, de catástrofes, de abalos sísmicos, quando algo foge do controle da sociedade. Então, um desmoronamento, um cataclisma, né? Como acontece em algumas cidades, em outros continentes. Aqui no Brasil,
no Nordeste, em algumas cidades do Sudeste, o que é mais corriqueiro é quando tem chuvas, como agora recente, e desabam algumas casas, mas que não chega a ser um estado total de calamidade. Mas em caso, por exemplo, de guerra, e o que nós vivemos atualmente com o coronavírus é uma guerra, né? De um inimigo difícil, que não sabemos como enfrentar. Então, neste caso, cabe ao governo usar o dinheiro, usar as reservas cambiais para proteger os seus cidadãos. Garantir, no mínimo, uma cesta básica que nós chamamos de cesta básica cidadã e uma renda mínima cidadã. Algumas pessoas vão dizer, ou dirão, certamente, mas é dever do Estado? E eu vou responder, é dever sim. Outras dirão, mas isso não ficará muito custoso, muito caro, não vai onerar? Claro que vai. Mas o que vai ser mais custoso é não fazer isso. Então, tem o custo de fazer e tem um custo muito maior de não fazer, que seria a barbárie, que seria a favelização da vida de um modo geral. Então, cabe ao governo. Prefeituras fecharam órgãos, governo do estado fecharam órgãos, as escolas estão fechadas, há uma limitação na mobilidade, há uma ordem de quarentena, que inclusive, em alguns casos, é papel do governo guardar as pessoas, isolar as a segurança, né? Garantir a segurança. Não é nem você que tem que ficar em casa. Tem situações que é alarmantes, tão graves, que cabe ao governo separar as pessoas, isolar as pessoas e dar a elas o que comer e formas básicas de viver. Então, há alguns setores da economia que tendem a desobedecer, colocar fake news. Agora, por exemplo, saiu uma nota dizendo que a prefeitura havia liberado algumas empresas, alguns negócios a funcionar. Eu fui consultar as pessoas e me responderam que eram fake news. Mas aí são empresários que estão por debaixo do pano, dizendo que os carros de placa ABC podem sair na segunda, CDE sair na terça, e dizendo que foi o prefeito que autorizou. E não foi o prefeito. Nesse caso, cabe até registrar que a Bahia hoje tem um índice de controle do coronavírus, porque o governo do estado e a prefeitura de Salvador e outras prefeituras municipais fizeram o dever de casa, fizeram o que tinha que ser feito. Então, por quanto tempo for necessário o isolamento, e isso quem decide não sou eu, nem você, nem o prefeito, nem o governador, quem decide são os cientistas e a Organização Mundial de Saúde, por quanto tempo for necessário, o Estado, o governo, tem que garantir o isolamento, garantir uma renda, garantir uma cesta básica, chamada de cesta básica cidadã. Ok, professor Ailton, diga, pode falar. No caso dos empresários, que aí é o grande nó, porque há uma narrativa do prejuízo. O que eu posso dizer, meu querido professor Anailton, é o seguinte: as empresas, elas têm como objetivo o lucro, e a propriedade privada é assegurada na Constituição brasileira. Mas também as empresas, elas têm o ônus do risco. Então, assim como você vende produto de praia e tem uma frente fria que dura um ano, você vai vender menos, porque seu produto vai ficar preso na sua casa, porque não vai vender moda praia, nem tanto bronzeador assim. Então, do mesmo jeito, em casos de calamidade, em casos de guerra, em casos de pandemia, que é o nosso fato concreto, as empresas, a elas que têm o lucro na situação normal, têm o ônus dos riscos na situação anormal. Elas têm que pagar o salário, elas têm que cumprir com as obrigações e têm que arcar com as intercorrências que possam provocar algum tipo de prejuízo. Ok. Aí outras pessoas estão agradecendo pela sua explicação. A Angélica acabou
de colocar aqui, muito esclarecedor, professor Ailton. Jamile está batendo palmas para o senhor, para suas falas, isso é muito bom. Luciana acabou de entrar. Luciana, um beijo no coração. Ela está dizendo assim: me inquieta muito ver as pessoas se referindo ao auxílio como uma busca, vou buscar o dinheiro que o governo me deu, ou postando fotos de alimentos com essas legendas, quando são direitos e não benefícios. Professor Ailton, a partir dessa provocação que Luciana fez, e tem também uma fala de Carmen, quando ela diz assim: o povo constrói a riqueza do país, paga imposto e tem direito à proteção do Estado. Carmen Flores falou isso. Eu queria provocar o senhor, porque a nossa Carmen conversa Flores, ela está aí, né? assistente social do CRAS, É, prefeitura. aí ela acabou de provocar, tanto ela quanto a Luciana provocaram através dessas duas falas, e eu quero provocar o senhor também, porque a conversa rendida é para isso. E é muito claro que as pessoas não conseguem entender, né? Então, como eu disse, algumas pessoas entendem como bondade do governo, bondade daquele governante, daquele prefeito, daquele presidente, daquele governador, daquele vereador, né, daquele líder que foi, fez o cadastro comigo, mediou para isso. Então, assim, ainda insiste em ver dessa forma. Luciano trouxe um detalhe interessante, é as pessoas estarem expondo fotos, dizendo: vou buscar o dinheiro que o governo me deu. Para o senhor, o que é que falta para que as pessoas compreendam como é que essa máquina, como é que funciona de fato este Estado, mediante ao que a Constituição estabelece, dizendo no artigo 6, né, no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência ao desamparado na forma dessa Constituição. A Constituição diz isso, desde 38, houve algumas mudanças, né? Alterou-se algumas explicações, mas ela permanece garantindo isso desde 88, mas a população ainda consegue ver isso como um benefício de bondade de fato. E a pergunta é: professor Ailton, o que é que falta para a população entender isso e não acreditar nesse jogo de subserviência ou de paternalismo, né? Nessa relação de paternalismo ou de assistencialismo? O que é que está faltando? Falta consciência de que vivemos numa sociedade moderna, num Estado moderno, com Estado de Direito. Nós não temos essa noção. Aliás, até mesmo o Estado brasileiro, ele não tem nada de Estado moderno. O Estado brasileiro continua sendo um Estado patriarcal, patrimonialista, burocratizado, verticalizado, de cima para baixo, onde as pessoas não entendem, às vezes, nem o que é o privado, nem o que é o público. Então, como o Brasil foi construído em bases de desigualdade, com um Estado que não lhes protegia, com um Estado que não era o ente protetor de toda a população. O Estado foi feito para algumas pessoas e para outras não. Então, no Brasil, ter educação era favor, ter saúde era uma dádiva da Igreja Católica, das Santas Casas de Misericórdia, não é? Do assistencialismo religioso. As pessoas achavam que a saúde era um favor de uma freira bondosa, de um padre caridoso, ou de um pai de santo, ou de uma mãe de santo que fazia o chá e dava. Foi assim que a gente aprendeu a ter saúde pública. A saúde pública, a ambulância, a SAMU, antigamente, a SAMU não, a SANDU, que era um serviço de ambulatorial de urgência, sempre foi visto como algo que não era direito das pessoas, mas que era um favor e uma alegria quando acontecia. Assim mesmo, a educação.
A educação no Brasil também nunca foi encarada como um direito. Aliás, ontem foi o Dia Mundial da Educação, que aconteceu no Senegal, e o Brasil assinou, junto com mais 180 países, assegurando que até 2030 o Brasil acaba com o analfabetismo. Então, a educação foi vista como um favor. O Estado brasileiro sempre foi um Estado assistencialista. Aliás, o Estado brasileiro ele nasce antes da sociedade civil. Primeiro vem o Estado, para depois vem a sociedade civil. Então, Sim. o Estado brasileiro é patrimonialista, é assistencialista. Sempre usou desses mecanismos. E as pessoas, de um modo geral, aprenderam a conviver e a aceitar isso. Vou dizer aqui um exemplo. O SUS é o Sistema Único de Saúde. As pessoas têm direito, mas o político, ele inviabiliza o serviço público, ele atrapalha o atendimento público e tem a cara de pau de colocar ao lado do serviço público uma clínica privada com o nome dele na parede, que é um comitê político. Ele pega a requisição, a pessoa recebe a requisição, ele carimba e a pessoa fica devendo o resto da vida àquele médico que é político, que é candidato, achando que ele fez um favor. E ele está sendo pago. E ele usa o receituário. E ele usa o talão de requisição. E ele usa o próprio posto que está ao lado para poder viabilizar as suas consultas. E as pessoas dizem assim, não, doutor fulano me cuidou. Então, tem gente que leva um queijo de cuia que não compra para você, não compra para si no Natal, para si, mas leva para o médico, porque o médico que operou. Então, o médico do SUS, do Serviço Público, recebe queijo, galinha, peru, garrafa de uísque de pessoas pobres que não têm dinheiro nem para comprar uma cervejinha, mas no Natal dá presente ao médico porque ela se sente grata, agradecida. Aliás, se você for observar, das 417 cidades da Bahia, os municípios baianos, a grande maioria dos prefeitos, deputados e vereadores são médicos, porque as pessoas ficam gratas para o resto da vida. Sim. E a família toda vota porque o médico fez a cirurgia. Então, é esse estado assistencialista que a gente precisa modificar. As pessoas não entendem que ela tem direitos, elas acham que é um favor. Então, é a sociedade do bilhetinho, é a sociedade da reserva de vaga, é a sociedade onde eu inviabilizo um hospital que não atende legal as pessoas, mas eu tenho lá no mesmo hospital que você não vai encontrar a UTI, que você não vai encontrar vaga, eu tenho um amigo meu, outro amigo seu, que ele tem lá uma reserva, tem 3 leitos. Aí, quem for levado por ele, ou com um cartãozinho daquele político, vai ser internado. Você chega na fila e não vai conseguir, porque há uma promiscuidade entre o público e o privado. Então, no Brasil, as pessoas entenderam, a elite entende, e o povo assimilou que o privado e o público fazem parte do mesmo jogo. Então, eu uso, muitas das vezes, o hospital público na cidade do interior para me eleger deputado, para me eleger prefeito, fazendo serviços médicos no hospital público, porque as pessoas acham que ele é meu e que eu sou bonzinho e que eu estou fazendo porque eu sou um cara legal, quando aquilo ali é pago com recursos públicos. Então, há esse não entendimento, porque não temos uma história de cidadania, uma história de direitos, né? Haja vista os resultados eleitorais que nós temos em Salvador e na Bahia, são sempre os mesmos, são sempre as mesmas famílias que elegem o pai, depois vem o filho, depois vem o neto, porque é uma corrente de favores e de créditos e de débitos que as pessoas carregam pro resto da vida. Tem pessoas que... Eu conheço gente, não vou dizer o nome, né, que diz assim, só voto em doutor fulano. Eu digo, poxa, porque ele bota, chega lá no bairro, ele bota uma pessoa para atender. Como o serviço público não atende legal, porque os próprios políticos fazem com que ele não atenda legal, então o cara pega, aluga uma casinha de 300 contos, com 2 salas, uma pia, uma torneira e um banheiro. Bota uma enfermeira amiga dele,
ou assessora do gabinete, pega um médico, ou ele mesmo vai, 2, 3 vezes na semana. Pronto. Atende, dá requisição, manda ligar as tropas, e esse cara vira o rei da comunidade. E vai falar mal dele que você vai ser expulso e está arriscado a tomar uma surra, porque as pessoas acham que ele é o bom. Funciona, é o bom, é o Deus. É Então, assim que as Ailton, pessoas percebem o Estado. o que é que eu percebo, então, com isso? É que, na verdade, o que a gente está tendo é um processo perverso de alienação, né, que muito interessa ao sistema de poder, e, ao mesmo tempo, a sua fala, ela me fez lembrar Paulo Freire. Porque de tudo que o senhor foi falando, eu só entendi uma coisa: é a falta da educação. E aí Paulo Freire vai dizer que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O sujeito que estuda, ele consegue fazer uma leitura crítica dessas coisas. Consegue fazer uma leitura dessa manobra. Consegue fazer a leitura desse patriarcado, né, que impera, né, desse paternalismo perverso que absorve, que escraviza, né, dessa escravização subjetiva que ainda submete a grande população a esse sistema tão perverso. Outro compromisso que eu tenho 18 horas, mas eu quero agradecer muito por esse momento nosso. Jamile acabou de falar o que você já tinha falado antes aqui, né, dessa questão do vender o voto, e a Aide, grande parceira, grande amiga de Amaralina, ela disse pura verdade, muita promiscuidade dos médicos, isso é vergonhoso, né? E, quer dizer, utilizam desse lugar de poder para poder perpetuar esse lugar de hegemonia. Não, isso é vergonhoso. Aí dei um abraço em Moca, viu? Muita paz, muita luz para vocês todos. Camila, mais uma vez, contribui aqui, falando, temos uma história de resistência, mas o povo não conhece. Então, aí eu volto a afirmar a importância da educação, né? Da educação para tudo isso. Então, professor Ailton, a gente vai ficando por aqui, mas É dele? saber, tá certo? Travou, não foi? Tá bom? Então a gente vai ter parando por aqui hoje, certo? Como eu falei, porque eu vou estar em outro compromisso agora, já já, e já estão me chamando aqui. Mas eu quero agradecer ao senhor mais uma vez e fico lhe devendo mais um outro momento para a gente poder construir esse saber que é nosso. Pronto. Tá bom? Muita paz, muita luz. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Eu que Felicidades. E agradeço. quando precisar. Aliás, esse bate-papo é bom porque o nome da conversa é Conversa que Rende, né? Conversa rendida, conversa rendida. Tá bom? Conversa Um abraço, rendida. gente. Um abraço a Muita todos paz, muita vocês. luz. Valeu, Valeu. irmão. Muita paz, muita luz. Axé. Valeu.